Senhores, hoje falaremos de um cara que está em evidência no Palmeiras. Não por um bom motivo. Não por um bom motivo, estou aqui comigo. Está aqui comigo ao meu lado. Está comigo aqui ao meu lado, é boa. Eu. A gente André tá em Salem- frente, na É verdade. o álcool batendo já, meu Não amigo. estamos do lado, Não viu? estamos do lado, é verdade também. A gente vai falar do cara que fez um pronunciamento no Instagram se justificando pelo mau momento, se justificando pelas expulsões. Afinal, o que aconteceu com o Danilo? Um bichinho picou ele na seleção brasileira lá na Coreia do Sul e trouxe esse novo vírus, esse Danulidson, aqui pro Brasil. Ou será que ele foi substituído por um clone? Será que fizeram um clone dele na Coreia do Sul e veio o clone Será? ruim pro Brasil? Ninguém sabe o que aconteceu, mas a gente vai falar do único cara que sorriu no Mundial de Clubes com o vice-campeonato Temos até pro Chelsea. foto disso, né? Cara, pra mim essa foto é muito emblemática. Eu adoro essa foto do Danilo sorrindo no Mundial de Clubes, porque é o único cara que tava feliz ali pelo vice-campeonato. Se você pegar as O único fotos cara do Palmeiras. do né? Mundial, o único cara do Palmeiras que tava feliz, porque o resto tava tudo puto da vida, porque É. perdeu o campeonato. Mas o Abel tinha falado isso na coletiva até, né? Os meus jogadores têm que tomar uma cerveja e festejar o resultado de hoje. Sim. Mas esse não é o assunto do vídeo Não, hoje. e pensa, um moleque jogando contra o Chelsea, que Contra ele o Chelsea, vê- jogava joga no no videogame, videogame, né? Então, porra, eu entendo um pouco. eu entendo também. Eu entendo. Mas o fato é que até aí nesse momento ele tava bem, ele vinha bem. O Danilo Sim. vinha bem. Por isso que ninguém criticou esse Ninguém fato. criticou. O problema, meu amigo, começou em maio, quando ele foi convocado para os amistosos da seleção brasileira pelo suprassumo dos técnicos Tite, Adenor, pelo senhor Adenor. O senhor Adenor não o colocou para jogar, Tinha muita expectativa dele apenas jogar. cruzou os oceanos É. e ele não colocou o menino para E jogar. tinha expectativa pra jogar porque nas vésperas teve a final da Champions, que o Exatamente. Casemiro e o Fabinho jogaram, né, o Real Madrid e Liverpool. E aí o Brasil tava sem volante ali, né? Tinha só os dois titulares, o Fred, eu acho, não lembro quem mais. Então, E tinha expectativa dele jogar, ele não jogou. o que aconteceu de lá pra cá é o que a gente vai tentar descobrir. A gente não é psicólogo, a gente não é especialista, a gente não gosta A gente de não é mapa nada, de calor, a praticamente. gente não é estatístico, a gente não é espião tático, a gente não é nada. Nós somos dois torcedores comuns, torcedor nem de arquibancada a gente é, porque a gente mora no interior de São Paulo e a gente não tem acesso direto ao Allianz Parque. Mas a gente assina pay-per-view, a gente vê jogos pela televisão e a gente sabe o que tá acontecendo e esse cara não tá jogando bem. A gente vê que ele tá jogando mal. A gente vê que esse cara sumiu, esse cara desapareceu de campo. O cara teve só ele falou que só teve 2 expulsões na carreira. Uma só foi, o que ele fez não tem nem nome, né? Decisivo, 2 expulsões decisivas. 2 e- expulsões decisivas. A com o Santos só não foi mais decisiva porque eu acho que o Palmeiras tá se adaptando tanto a jogar com menos jogadores que joga melhor com 10. É. Joga melhor com 10 jogadores. Mas como é que você vê essa queda de rendimento do Danilo, meu nobre? André Salem, apresente-se hoje ele aqui comigo. Olá, Cadê o olá. Fred? Cadê o Fred? É a pergunta que não quer calar. Pode falar ou não? Melhor não, né? acha Não melhor pode não dar falar? cadeia. É melhor, Melhor não falar. falar. É melhor deixar em off, Então onde deixa o quieto. Fred está. Muito obrigado pela apresentação aí, Thiago Forato. Cara, o Danilo... E as 2 expulsões foram vermelhas direto, né? Vale lembrar. Não é Exatamente. assim que levou 2 Levou dois amarelos, amarelos. 2 faltas de jogo. Uma ele duas- fez um gol, tirou a camisa, tomou um amarelo, sim, outro reclamou, levou uma amarelo. falta. Não, foi 2 vermelhos direto de agressão. Cara, coincidentemente, eu não sei se tem alguma ligação, mas coincidentemente ele caiu muito o rendimento depois da seleção. Ele era um dos principais jogadores do Palmeiras, era um dos melhores do meio campo ali, ele funcionava muito bem no esquema do Abel Ferreira, né? A ligação da defesa pro ataque, a velocidade que o Palmeiras tinha nessa transição, né, defesa e ataque, no contra-ataque, que é a principal característica do jogo do Abel, né, essa saída em contra-ataque, assim, então essa transição rápida. O Danilo, ele tem um passe vertical muito bom, então Sim, verdade. ele e inversões de jogo também, então ele funcionava muito bem para esse esquema do Abel. E coincidentemente, depois que ele foi convocado para a seleção, ele teve uma queda. Coincidentemente mesmo, Então, né? eu não sei. É coincidentemente, porque Eu acho- não tem outra palavra pra definir a queda. É coincidentemente mesmo. Sim. não é? Não, eu acho que não é só coincidência, na verdade. Você acha que não é só coincidência? Mas, tipo assim, Porque o por Abel que falou foi bem depois desse porque a período que ele seleção caiu? fez mal entendeu? pra ele, mas não explicou os motivos. Por que nenhum jornalista teve culhões É. de perguntar por quê? Era só perguntar por quê. Mas é porque eles já vão com pergunta pronta já. É. Eles não prestam atenção Segue na o script, coletiva. né? Ó, o Abel falou, ninguém presta atenção, segue o script. Sim. O cara falou que fez mal o Danilo. Ai, mas Abel, e esse gol? Foi ensaiado?
Não tem nada a Ele ver. falou que não queria que o Danilo fosse pra seleção, mas preferiu não interferir, porque é um jovem, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele falou, mas que o Abel não queria que ele fosse pra seleção. Mas você vê algum motivo pra essa queda? Ou é uma queda natural de que todo jogador tem altos e baixos? Cara, Já que você não associa a seleção. eu não sei. Pra mim foi coincidência. Eu não sei qual foi o motivo dele tá... Porque a posição que ele joga é a mesma. Ele não tá jogando em uma posição diferente. Ele não virou ponta, ele não virou centroavante, ele não virou lateral, ele não virou E zagueiro. o Palmeiras joga no mesmo esquema ainda, mesmo jeito. São os mesmos jogadores, é o mesmo esquema, é o mesmo técnico. Não tem nada de diferente, cara. Absolutamente nada. Então por isso que eu te perguntei se é coincidentemente mesmo, porque pra mim literalmente é coincidência. Eu não tenho motivo pra explicar a queda de rendimento do Danilo em 3 meses, 4 meses. O que eu acho que pode ter acontecido, na minha opinião, talvez, tentando achar uma explicação que a gente não tem certeza de nada. Que talvez o sucesso pode ter subido muito a cabeça dele. Porque além da seleção, vale lembrar que ele, muito jovem, ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Paulista, ganhou Recopa, Sim. tá liderando o Campeonato Brasileiro, tá muito próximo de ganhar um brasileiro. Então, assim, ele praticamente ganhou tudo na carreira com 2 anos, 3 de profissional, né? Então, assim, além de ganhar quase tudo, ele teve uma convocação para a seleção principal, que é o sonho de todo jogador. Então, assim, praticamente ele atingiu tudo que um jogador sonha em atingir com 2 anos de profissional, ali 2 anos e meio, sei lá, de profissional. Então, eu acho que talvez o sucesso demais tenha subido a cabeça dele. Mas como é que sobe o sucesso na cabeça do cara pra ele parar de jogar como ele vinha jogando? É que eu acho o que é subir o sucesso à cabeça? Então, o que eu acho que, assim, quando ele sobe pro profissional, ele não é nada. Então, assim, ele tem os sonhos. Quero ganhar Libertadores, quero ganhar Brasileiro, quero ganhar sei lá o quê, quero ser um ídolo do Palmeiras, quero fazer gol, quero jogar na seleção, quero ser idolatrado pela torcida, o cara hoje em dia sonha em jogar na Europa, enfim, o cara traça os sonhos dele e ele não é nada. Então ele se dedica, ele treina dobrado, ele se cuida, ele não vai pra balada, ele... Tipo assim, é um cara que ele pensa em sucesso, ele traça os planos de sucesso dele. Então ele treina pra caramba e tal, ele abre mão de muita coisa. Depois que o cara atinge esse sucesso, talvez ele acha que ele é o cara, que ele não precisa mais treinar tanto, que ele não precisa mais ter tanto foco, que ele não precisa mais se dedicar tanto. E eu acho que isso aconteceu com vários garotos. A gente vê o Gabriel Menino, por exemplo, que também foi pra seleção principal, foi pras Olimpíadas, foi campeão olímpico, foi pra seleção principal e depois teve uma queda. Sim. E outros jogadores que não foram pra seleção, mas venceram tudo também e tiveram queda, como o Patrick de Paula, como o Renan, como o Gabriel Veron, como o Wesley. São jovens que subiram, não eram nada, e eu acho que eles se dedicaram, deram a vida, tiveram foco 100% naquilo, venceram Libertadores, venceram Copa do Brasil, venceram Paulista em cima do Corinthians, eles venceram tudo. O Patrick fez o gol do título contra o Corinthians. Todos esses tiveram uma queda de rendimento e muitos tiveram problemas extracampo. O Renan, o Veron, o Patrick, todos tiveram problemas extracampo. Então, eu acho que todos esses o sucesso subiu a cabeça. Eu acho que eu vejo muita semelhança no Danilo, no Gabriel Menino, no Patrick, no Veron e no Renan. E no Wesley. Eu acho que todos tiveram um sucesso muito cedo, ganharam tudo e não souberam lidar com esse sucesso. E aí eu acho que muitos se perderam principalmente no extracampo, entendeu? Mas a minha dificuldade de entender é como o Danilo, tendo todo esse sucesso, ele não conseguiu fazer com que isso se perpetuasse. Porque o cara já atingiu tudo, já ganhou tudo. Mas o cara atingiu tudo aqui no Brasil, de repente. E nem atingiu tudo, eu acho, né? Eu acho que falta muito pra atingir tudo. O que é atingir tudo? Ele ainda não jogou uma Copa do Mundo, ele não foi campeão da Champions, não foi campeão de Mundial, embora ele esteja sorrindo com essa cara de... Eu acho que talvez tudo que era possível, assim. Tudo que era possível. Tipo assim, nunca ganhou uma Champions, mas nunca jogou. Nunca jogou uma Champions. Nunca jogou uma Copa do Mundo. Mas ele foi convocado pra seleção, já é um primeiro passo. Foi convocado, mas já é um primeiro passo. Acho que no a régua Mundial tá ele foi baixa. muito bem, foi muito elogiado, já tinha ali uns papos de clubes da Europa, o próprio Chelsea tinha um papo de que poderia contratar ele, que ele tinha uma característica muito parecida com o Kanté, que joga no Chelsea. Eu acho que assim, em 2 anos, tudo que ele tinha ali pra conquistar nesses 2 anos, ele conseguiu. Eu acho que tanto a régua tá baixa, eu acho que ele não conseguiu conquistar tudo, que ele nem jogou na seleção. Ele foi pra seleção, mas ele não jogou, ele não teve 1 minuto sequer. Ele não entrou no campo, ele só sentiu o cheiro do gramado, e olha lá, ele não conseguiu entrar. Então, esse conceito de conquistou tudo, se o conceito era, se conquistar tudo era ser convocado pra seleção, ou ter ganhado tudo que ele ganhou, tudo bem. Agora, se a meta dele é se firmar um dia como titular da seleção, ou mesmo entrar pra apresentar seu futebol, nem isso ele conseguiu fazer. Sim. Então, eu acho que falta um pouquinho
ainda para que ele consiga ganhar tudo, mesmo tentando entender o que está acontecendo com o Danilo. A gente está tentando encontrar uma explicação aqui, mas eu sinceramente não consigo encontrar. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Vou pedir para o nosso querido diretor ali subir uma pseudo-explicação, porque provavelmente não foi ele que postou. De 0 a 10, qual a chance dele ter escrito isso, meu amigo? Chance zero. Chance Claramente zero. foi um assessor. Não sei nem se ele sabe que isso foi postado. Eu tenho certeza que o assessor viu que a torcida estava criticando ele nas redes sociais, a expulsão pegou mal, queda de rendimento pegou mal, todo mundo pedindo ele no banco. Pegou mal. Não sei o quê. O assessor preparou um texto ali, publicou e, enfim. Exatamente. Estamos pra com mim, o texto isso... aí em ponto de bala ou não? Não, acho que não estamos. Pra mim, esse texto e nada é a mesma coisa. Pra mim, não muda nada. Sobe isso. o texto e põe aqui na tela pra gente, por gentileza. Olha só. A vida de um atleta é muito doida mesmo. Talvez alguns de vocês nem façam ideia. É feita de altos e baixos e no caso do futebol, ainda mais maluca. Profissionalmente, já estive em momentos melhores no clube e acreditem, meus últimos jogos também não me deixaram feliz. Sei da importância do Palmeiras na minha carreira, pois construímos diariamente uma história de vitórias e temos mais para conquistar. Trabalho dia a dia, incansavelmente, para buscar o meu melhor, sem que nada tire o meu foco. Opa, saiu ali, eu não consigo mais ler. Voltamos. Quem acompanha minha carreira sabe que estou longe de ser um cara violento e desrespeitoso dentro e fora de campo. Essa parte que ele falou, mesmo que não tenha sido ele que escreveu, é verdade. Ele não é um cara violento mesmo. Mas foram 2 expulsões muito esquisitas, né? Foram 2 expulsões que não fazem parte do comportamento do Danilo, isso é verdade. A primeira contra o Atlético Mineiro, num lance que eu escorreguei e cometi a falta. A segunda no último jogo contra o Santos, em que cometi a falta para evitar um provável gol. Errei e não tenho nenhum problema Nem em era uma assumir chance tão clara de gol. Não assim. era. Apesar do Soteldo ser um cara muito perigoso, né? Mas tinha mesmo bastante assim, jogador. tinha muito jogador. Zaga inteira tava postada. Tava. Preferi a falta que o risco do gol, exagerei. Me desculpo com meus colegas de trabalho e com os torcedores que sempre apoiaram nos bons momentos e sabia que não seria diferente agora. Obrigado. Então, de cabeça erguida, seguirei trabalhando, pois temos objetivos a alcançar. E como disse, sei da minha importância para este objetivo. Continuo mesmo, sigo bem confiante no meu potencial, pois sei que é na adversidade que nos tornamos ainda maiores. Avante palestra. O que você achou desse pronunciamento, hein? Pra mim, isso e nada é a mesma coisa. Isso diz tudo? Isso e nada é a mesma coisa. Se ele não postasse, mesma coisa. Não muda nada. Até porque provavelmente não foi ele que escreveu. Até porque não falou nada com nada. Não falou nada Beleza, com nada. Ele reconheceu que tá numa má fase, que é óbvio. Reconheceu que ele nunca foi um jogador violento, também, de fato, óbvio. nunca foi. Fato. Apesar dele ter uma carreira curta, né? Mas Sim, ele 2 anos nunca só, né? demonstrou ser um cara violento, agressivo. Exatamente. Assim, de reclamar com o juiz, de ser, assim, arrumar confusão ali. Nunca foi o perfil dele, ele sempre foi mais discreto ali. Sim. Enfim, sei lá, pra mim isso aí é o óbvio, ele só falou o óbvio, né? Cara, ele só falou o óbvio e você vê que a gente não teve nem feedback, né? Porque nem comentários ele habilitou. Ele bloqueou. Ou seja, será que é medo? É que o cara tá embaixo. A primeira coisa que o cara faz quando tá embaixo é desabilitar comentário de Instagram. Eu truco se você conseguir mandar uma mensagem privada pra ele. Você não vai conseguir. Ele trancou tudo. Os caras quando tá embaixo trancam tudo. Os caras quando estão em alto abrem tudo, né? Na mesma proporção. E assim, o cara, ele é um titular incontestável do time. Mas mesmo não jogando nada, você acha que o Abel deveria repensar a titularidade desse rapaz? Como é que você acha que deve ser formado o meio-campo sem o Danilo? Ou mesmo com o Danilo disponível, mas você optaria por deixá-lo de fora? Cara, pra mim, hoje, o Gabriel Menino merece ser titular no lugar dele. Pra mim também. Eu montaria a dupla de volante com o Gabriel Menino e o Zé Rafael, e o Scarpa ali, ou o Tabata, ou enfim, quando o Veiga tiver condições. Mas pra mim a dupla de volante seria Gabriel Menino e Zé Rafael hoje. Menino e Zé Rafael? Quem seria o reserva imediato do Menino? Ou do Zé Rafael? Danilo. Aí seria o Danilo. Porque também não tem outro, porque né? Falta outro. Pra quem joga com a Atuesta, né? Sim. Até porque o Atuesta, pra mim ele não é tão volante, assim. Às vezes ele ajuda mais na armação do time do que na marcação, na recomposição ali de defesa. Pra mim, eu vou mais além. O Atuesta não é tão jogador assim. Então, pode ser. Ele não demonstrou nada muito ainda, mas você não vê nenhuma semelhança assim, entre a queda de rendimento de todos os meninos da base, porque em 2020 o Palmeiras praticamente ganhou tudo com a base. Assim. A base foi a base foi literalmente a base do time campeão. Foi. Né? O Gabriel Menino jogava muito, o Patrick jogava muito, o Renan era reserva, mas entrava de vez em quando bem, o Wesley jogava muito, o Danilo jogava muito, o Verón entrava de vez em quando, mas até que entrava bem.
E todos tiveram uma queda. Tanto que não sobrou quase nenhum, né? Só sobrou o Danilo, sobrou o Wesley. E o Wesley, mas o Wesley virou um reserva. E o menino. E hoje tá descartável. Então o menino cresceu, mas no momento ele era a última opção do elenco mas também. Mas agora ele voltou a ficar bem de novo, né? Ele tá Sim. em alta de novo, inclusive brigando pela titularidade. Então, é que contra o Atlético Mineiro ele também não vai jogar. E o menino teve o fator seleção também, que ele foi e depois teve uma queda. Você vê alguma semelhança entre todos esses garotos, ou cada um é um caso diferente, não tem nada a ver um com o outro? Uhum. Exatamente. Eu acho que não, pra cara. Você não. Pra você, pra cada mim, caso é um não tem nada a caso. ver com o outro, cada caso é um caso. E o caso do Danilo é o que mais me intriga. Pra mim, o caso do Danilo é o que mais me intriga. Porque no caso do Gabriel Menino, eu acho que o Gabriel Menino e o Patrick de Paula faziam parte da mesma patotinha ali. Entendeu? Então, quando o Patrick de Paula foi muito criticado por conta do comportamento, por conta da noitada, talvez, o Gabriel Menino sempre... Eu acho que ele tava um pouquinho no bolo ali. Porque uma imagem que eu me lembro, quando no Mundial de Clubes, eu acho que foi do ano passado, inclusive, eles foram um do lado do outro, cara. Eles foram resenhando a viagem inteira. Então, eles eram muito amigos, eles eram muito unidos. E o Danilo, ele era... Eu não sei se ele era tão unido quanto os outros, mas enfim, ele ficava um pouquinho de fora ali. Então, ele foi o último cara afetado por esse rei na barriga, digamos assim, né? Porque Sim. todos os outros que você citou, Wesley, Menino, Patrick de Paula, Renan, todos esses tiveram uma baixa muito antes do Danilo. O Danilo tá tendo baixa e tá ficando irreconhecível agora. Sim. Depois de uma convocação para a seleção brasileira. Agora. Os outros já foram muito antes. Muito antes. O Menino também teve esse negócio também pouco depois de uma convocação para a seleção brasileira, né? Eu acho engraçado, cara, como a seleção brasileira às vezes consegue estragar o jogador. Para mim não é a seleção que estraga, é o cara que se estraga por estar na seleção ou por imaginar uma coisa Sim. que ele alcançou, eu que acho ele sequer alcançou. Eu acho que é esse o uma sucesso só pra falsa cabeça. impressão. O cara é convocado, eu acho que ele se acha o craque e fala, agora eu, tipo assim, eu sou o bambambam, então eu não vou mais me dedicar tanto, eu não vou mais me privar tanto de algumas coisas, eu vou pra balada, vou beber, eu sou cara de seleção. Eu acho que isso acontece, entendeu? Porque aqui no Brasil, todo cara sonha em jogar na seleção. Todo mundo sonha. Eu não sei se fora do Brasil é assim, ou se ainda é assim, ou se já foi assim um dia. Mas todo mundo que você pergunta pro jogador, o meu objetivo é chegar na seleção. E de técnico também. O grande objetivo dos técnicos é chegar na seleção brasileira. Na Europa isso não existe. Na Europa a meta é você treinar um grande clube, treinar a Champions League e ser campeão da Champions. Esse é o auge. Aqui no Brasil é você ser campeão de uma Copa do Mundo. E o Danilo, ele não alcançou nada disso, cara. Então, assim, pra mim é muito louco. Eu não consigo, eu fico tentando entrar em parafuso. É que às vezes só o fato do cara ser convocado, na cabeça dele, isso quer dizer? Na cabeça dele, ele já, tipo assim, já convenceu o Tite, entendeu? Já convenci. Já, mesmo não tendo entrado um minuto em campo. Já atingiu o máximo aqui. Eu não sei, cara. Tô tentando achar alguma explicação aí. Eu tô tentando. Tá eu não tentando. sei. E você acha que a seleção é o caminho mais fácil pra tentar encontrar uma explicação? De repente não pode ser Eu acho que sim. alguma coisa particular que o cara esteja atravessando, Então, que coincidiu com uma convocação pra seleção brasileira? Eu acho que seria muita coincidência. Então, mas às vezes acho que seria muita coincidência, existem, não? muita coincidência. Não existem? Esse tipo de coincidência não existe? Existe, mas eu acho que não deve ser o caso. Eu acho que talvez se fosse esse caso, ele teria até se pronunciado nessa nota que ele fez, falando disso. Estou passando por alguns problemas pessoais. Não falou nada. Mas é que foi eu o acho assessor, que né? É que o assessor, não não sabe pode dos misturar as problemas. coisas, né? Sim, foi o assessor, então. Mas não sei, cara. O que eu consigo enxergar de semelhança entre todos os casos dos garotos da base é que o sucesso subiu a cabeça. Muito jovem, eles ganharam Libertadores, ganharam tudo. E eu concordo, o Danilo foi o último ali a se perder, né? Ali, foi. todos os outros. Mas porque é o perfil, talvez, dos outros, de ser mais baladeiro. E talvez Sim, o Danilo tinha mais esse sonho de ir pra seleção, coisa que talvez os outros não tinham muito. Também pode ser. E o Danilo, tipo, quando ele foi convocado, o Tite falou o nome dele ali, talvez ele perdeu um pouco o foco. Ele perdeu um pouco o foco. E acho que foi isso. Eu acho que o foco pro Abel também passa muito por essa questão de treinamento, né? Igual você estava falando antes, que o cara não treina mais na mesma pegada, eu acho que isso pode ter acontecido com o Danilo também. Mas um erro que eu vejo do Abel um erro que eu vejo do Abel é ter identificado isso, que o Danilo voltou mal, que o Danilo tava mal e ter mantido o cara no titular. Eu acho que esse é um problema. Porque quase custou a Libertadores ali contra o Atlético Mineiro, quase custou o jogo contra o Santos, que o Palmeiras poderia embolar o campeonato. Se ele não ganha aquele jogo contra o Santos, depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo difícil. Sim.
o campeonato poderia embolar ali. Pode custar um campeonato, Pode uma custar, atitude dessa. E a ausência dele na próxima quarta-feira vai ser muito sentida. Querendo ou não, o Danilo, mesmo em baixa, a gente não tem substituto pra ele agora, já que o menino também tá suspenso, né? A gente vai jogar com a Atuesta, cara. A gente vai jogar com a Atuesta no meio campo. E provavelmente algum garoto da base, o Fabinho, alguém pra compor esse time vai o completamente time. desfigurado. Inclusive, falando sobre, não se assustem, palmeirenses, porque a distância deve diminuir na próxima quarta-feira. O Internacional vai receber o Bragantino, o Palmeiras vai Que até... não é um jogo fácil também, Bragantino dá trabalho. Não é, mas a tendência é que o Inter ganhe. E a tendência é que o Palmeiras não ganhe. Sim. Eu não sei se o Palmeiras vai perder, mas ganhar, eu não acredito tanto na vitória. Sim, concordo. Não é? Eu acho que a distância o Palmeiras deve vai diminuir. sofrer contra o Atlético, Mas ninguém pode o Inter colocar... tem um jogo mais fácil. Sim. Mas ninguém pode ficar louco com isso. Sim. Calma. Mas eu concordo que faltou o Abel ter perceber, né? Essa que a gente meio que tirar ele do percebeu, time. ele falou isso na coletiva, ele percebeu. O Abel percebeu. Por que ele não tirou o cara do time titular? Então, talvez por falta de confiar no menino e no Atuesta, Então, talvez faltou elenco ali faltou um elenco que ele pra mesmo... ter um substituto pro que Danilo ele mesmo ali. montou e ele mesmo não quis contratar gente. Quando o Jailson se machucou, ele mesmo não quis contratar porque confiava nos caras que estavam ali à disposição dele. Então o erro foi duplo Ou do ele Abel. talvez pensava que conseguiria recuperar o Danilo a tempo. Também. Às vezes ele achou que trabalhando ali um mês recuperaria e não aconteceu. Também. Já tá quase acabando a temporada e ele não reage. Não, a gente tem mais um mês e meio pra acabar a temporada. São 11 jogos. Sim. O Palmeiras tem mais 11 jogos pra acabar a temporada. Mais 11 jogos. O Danilo mais 10, né? Isso se ele não for expulso, eventualmente mais um. Se ele não levar Exatamente. amarelo e eventualmente mais outros tantos. Mas a tendência é que o Danilo jogue os últimos 10 jogos da temporada a partir do jogo... Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Do Botafogo em diante, né? São 7 jogos só em outubro. Mas assim, E 13 em novembro, se não me falha. São 13 em novembro. Você acha que o Danilo consegue dar esse split final aí? Então, consegue dar essa focada, faltando só 10 jogos pra ele? Eu não colocaria ele nessa reta final como titular. Eu acho que é muito arriscado, cara. Você tá disputando um título ali numa reta final, precisando ganhar poucos jogos. Você tem ali, sei lá, o Palmeiras precisa de repente de umas 6, 7 vitórias pra ganhar em 11 jogos. Cara, eu acho que é uma fase que você tem que entrar com quem tá melhor. Tá ligado? Tipo, se o cara não tá bem, tira ele de cena e entra com os melhores. Não é tirar, afastar, deixa no banco ali, entra de vez em quando. Claro, E tenta fazer na pré-temporada uma preparação diferente com ele pra tentar recuperar ele pra próxima temporada. Eu tenho muito medo da gente contar com o Danilo pra essa reta final e ele cagar. E não é só cagar no sentido de expulsão. Não é isso. Mas pra mim ele não tá rendendo. Ele tá atrapalhando o jogo do Palmeiras. Ele só toca pra trás, ele erra passe, ele toca só pra trás. Verdade, Tanto que no lance que ele foi expulso contra o Santos, ele errou um passe simples, aí depois a bola sobra pra ele, que ele tropeça na bola ali, erra o domínio ali, e depois faz a falta. Então assim, e isso acontece com frequência durante os jogos, dele errar passe simples, dele errar domínio de bola, ele vai fazer uma invertida e erra. Ele não consegue mais ser aquele cara agressivo, assim, ele só toca pra trás. Então é um cara. E fora que ele não tá marcando nada, assim. Então, geralmente quando o cara só toca pra trás é porque tá faltando confiança. Exatamente. Ele só toca pra trás, que é a bola de segurança, né? Então eu acho que tá faltando confiança pra ele. E eu acho muito arriscado você deixar ele nessa reta final. Pra mim, ele tem que ir pro banco. Eu colocaria o Gabriel Menino, que tá num momento melhor, mais confiante. Você vê que o Gabriel Menino tá arriscando jogadas. Tá arriscando mais. Ele chuta de fora da área, cruza. Né? Exatamente. Coisa que o Danilo não tá batendo bem escanteio. Tá batendo bem escanteio. Provavelmente tá treinando mais. Então, assim, eu nessa reta final, a gente precisa ser campeão. Falta o quê? 6 vitórias, 7 vitórias, sei lá. Em tese, vamos fazer o suficiente pra ser campeão, com o que tem de melhor. E depois a gente tenta recuperar o Danilo, que é um cara que não dá pra descartar. Não é pra vender, não é isso. Ele é um cara que sabe jogar bola. Sim, é um cara que dá pra preparar pras próximas temporadas. Mas sim. Eu tiraria ele de cena nesse final de ano. Não sei o que você pensa, mas eu tiraria ele de cena. Eu tiraria ele também, cara. Eu tiraria ele de cena justamente por tudo que a gente tá conversando aqui. E porque o Gabriel Menino hoje, nesse hiato que teve aqui de 10 dias entre um jogo e outro, o Gabriel Menino, ele está mais confiável. Eu acho que ele está mais preparado para assumir a titularidade na volância agora que o Danilo. O Danilo se perdeu em algum momento depois da seleção, a gente não sabe o que aconteceu. Talvez nem tenha muita explicação, talvez é mesmo uma coincidência, mas é fato que aconteceu. O que a gente tem é o fato, né? Sim. E o fato é que ele não tá jogando bem. Então tem que colocar quem tá jogando bem. E o Abel, ele não pode ser incriticável, cara. A gente não pode fechar os olhos
porque o Abel faz ou deixa de fazer. O Abel errou 2 vezes. Primeiro, por perceber que ele tá desviado do foco, enfim, sei lá que palavra que a gente pode usar. E o segundo erro é por ele mesmo ter percebido, sim, que o Danilo tá assim, não ter feito nada. Sim. Ter mantido o cara no time. É. Agora, te faço uma pergunta, meu nobre amigo André Salem. Tem que ver se eu vou saber responder, porque eu sou burro. Não, é uma pergunta hipotética. Não é de matemática. Não bom, é pô. hipotenusa, calma. Bom. Calma. Ok. Se por um acaso viesse, ou venha a vir, né, no caso, uma grande proposta do mercado europeu, do mercado chinês, ou do mercado, sei lá, africano, não sei. Por Danilo, você venderia na janela de agora? Na janela de verão do futebol brasileiro? Essa pergunta é muito difícil. Porque ele Você vai falou que era terminar- fácil a pergunta. Porque ele Você vai me- terminar o ano em baixa, certo? A não ser que ele exploda nos últimos 10 jogos, faça 10 gols, dê 12 assistências, sei lá, aconteça alguma coisa diferente. Mas Mas a uma boa- tendência uma- é que ele termine em baixa. Aham. Uma boa proposta que você diz é o tanto que ele valeria no auge, assim. Ah, é, com certeza. Sei lá, Ou o que ele tá valendo hoje, assim. você venderia ele... Ah, eu não sei eu não sei o que seria muito e o que seria pouco, né? Porque o Gabriel Verão foi vendido por uma determinada quantia, muita gente achou que era pouco, muita gente achou que era o que ele valia no momento. Eu acho que se vier uma boa proposta, nível de Danilo no auge, assim, eu venderia. Porque eu tenho medo dele nunca se recuperar. Coisa que aconteceu, por exemplo, com o Wesley, que parece que não vai sair daquilo. O Patrick de Paula, que tá no Botafogo encostado, parece que não vai sair daquilo. O Renan nem se fala, mas enfim, o do Renan não foi nem técnico, foi um extracampo. Sim. O Gabriel Veron, enfim, é isso. O Palmeiras eu acho que percebeu com o Veron o que talvez perceba com o Danilo, de que pode ser que ele... Percebeu com o Verão o que vai perceber com o Danilo? Não, eu acho Você acha? eu acho que, tipo assim, vender o Danilo hoje numa quantia boa, tô falando de um bom dinheiro, eu acho que se assemelha à venda do Veron. Eu acho que o Palmeiras pensou que talvez o Veron poderia nunca virar o jogador que prometeu. Sim. O Veron virar o que virou o Patrick, ou que virou o Wesley, ou que virou o Renan, e vendeu. Num momento que o Verón tava em baixa, assim, tipo assim, ele não tava arrebentando, ele era reserva muitas vezes. Na Sim, maioria sim, das sim, vezes sim, ele era sim. reserva, ele Sim. foi titular quando o Mas Rony ele tava era o 12º machucado. jogador, né? Sim, mas nunca, assim, o protagonismo do Verón nos títulos do Palmeiras foi praticamente zero. Que né? isso, o Verão ele fez aquele passe pro Dudu contra a Tá semifinal. bom, um passe em quantos jogos, Pô, quantos mas gols o Palmeiras valeu fez? aquele passe, não valeu não? Não, valeu, ok. Mas por isso que eu falei que é quase zero. Se não fosse Ah, aquele tá. passe, seria zero. Ah, entendi. Então É esse é o quase zero. zero. Sim, Esse é o quase zero. Ele Entendi. teve um protagonismo mínimo ali, que foi um passe, Tá bom. nas conquistas recentes do Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras ficou com medo do Verón não virar nada. E eu acho que eu tenho esse medo do Danilo nunca mais voltar a ser o Danilo que ele já foi um dia. Nossa, mas esse um dia faz tão pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Tudo que ele bem, era mas a aquele gente. Danilo. Tudo bem, mas tem jogadores que simplesmente somem, não sei. Que tem. Às vezes o Danilo foi só um lampejo, vai saber que não. Vai saber, né? Mas um lampejo de 2 anos? Porque ele, então, mas é um período curto, se você for ver. Não, tem é um muito período jogador curto. que tem 2 anos bons na carreira e depois não acontece mais É, nada. sim, pode ser isso, sim. Então, assim, eu não sei. Mas, assim, considerando uma proposta boa, eu venderia. Boa, tô falando boa. Proposta, assim, tipo, que Danilo no auge valeria isso, entendeu? Não sei falar valores exatamente. Mas, assim, aquilo que a Você gente... não sabe dizer por quanto você venderia o Danilo hoje? Você não é economista, mas... Por exemplo, o Rony teve uma proposta de aproximadamente É que o 80 Danilo, milhões de reais. então, é que o Danilo, ele é volante. Volante vale normalmente menos do que atacante, Mas ele é muito né? novo, né? Sim. E isso Mas eu acho que ele encarece vale o passe. menos, de repente, que o Verón. Porque o Verón é atacante. Sim, E o Verón é sim, mais sim, novo ainda. Sim. Isso também. Mas você tem uma quantia que você venderia o Danilo ou não? Ou você prefere não se arriscar, já que você não é Eu economista? não prefiro não. Já que você não é um cara dos balancetes. Prefiro não. Prefiro Mas é não. aquele valor, assim, que você acha acima do que ele tá jogando hoje, sabe? É, o que Aquilo ele tá jogando assim, hoje é quase nada, né? É. O que é acima de nada? Mas, tipo assim, o Danilo ali, quando ele tava bem, valia o quê? Uns 100 milhões, 150 milhões? Pode ser. Por aí. Se chegar uma proposta nesse valor, de 100 e poucos milhões, eu venderia. Mas o problema Você também... venderia ou não? Cara, eu não venderia, sabe por quê? Porque o Palmeiras não vai conseguir repor a altura. Só por isso. Eu não venderia por isso, porque essa diretoria não tem a capacidade de trazer um jogador pra colocar no lugar do Então, mas Danilo, isso o Danilo... se assemelhasse
ao Danilo no auge, por exemplo. Ao que ele poderia render em Mas tese. isso o Danilo nunca voltar a jogar o que ele mas já isso jogou. não tem como saber, né? Se o Palmeiras vender, a gente não vai saber. Sim. Se o Palmeiras não vender, aí daqui 3 ou 4 anos eu te respondo essa pergunta. Mas por enquanto a gente fica nessa base especulativa. É um exercício difícil, né? É um exercício difícil de fazer. Porque o Palmeiras não vai ao mercado contratar um volante pronto. Não vai. O Palmeiras não vai ao mercado contratar um volante pronto. Se o Danilo sair, vai entrar um menino. Na reserva, temos a Atuesta. Você confia? Não, mas aí você entende que vão contratar, né? Com dinheiro. Quem entende? Eu tenho certeza que não vão contratar. Se contratar, é aquela história. Não, eu acho que vão contratar. Um jovem Se equatoriano vai ser bom ou de não, eu não 19 sei. anos. Mas vai ter reposição, não tem como. Não, reposição vai ter, mas se for pra ter uma reposição nível Atuesta, é melhor não vender. Mas aí também é achismo, não dá pra saber. Não, que é achismo não, isso é certeza. O Palmeiras não vai repor a altura. O Palmeiras não vai contratar um cara eu pronto. não tenho bola de cristal. Mas eu não tenho certeza. Pra entender a diretoria do Palmeiras, não precisa ser a mãe de Ná. É muito óbvio que o Palmeiras não consegue fazer um bom trabalho em reposição. O Palmeiras vai contratar uma jovem promessa, vai pegar desses 100 milhões... Mas eu acho que isso tem muito do perfil do Abel Ferreira também. Sim. E se o Abel Ferreira sair amanhã? Sim. E vier um outro técnico com outro perfil? Tiver o Felipão. O Felipão é a mesma coisa do Abel. Que isso? Ele trabalha com bagre muito fácil. Mas o Felipão pelo menos gosta de medalhão, né? Gosta de contratar uns Não, medalhões. quem gosta de medalhão é o Luxemburgo, por exemplo. Também. Se vier um também. Sampaoli que tá desempregado, Não, o São Paulo Paulo eu acho que gosta ele não de vem mais medalhão. depois do que ele fez com o Palmeiras em 2020. Mas tem treinadores que vão exigir jogadores. Bom, aí tudo bem, né? Mas se for depender do Abel, porque o Abel ele é o inimigo da bola, de certa forma, o inimigo do bom jogador de futebol pra ser contratado, pelo amor de Deus, né? Não quero ser cornetado, mas é a verdade, cara. Eu não tenho esperança de que o Palmeiras venda um cara como o Danilo e chegue alguém do mesmo nível que ele foi um dia. Ninguém, eu acho que ninguém. Por isso que eu não quero que ninguém do Palmeiras seja vendido ou que o Palmeiras não faça uma reformulação. Porque eu não quero que o Palmeiras contrate jovens equatorianos de 19 anos de idade. Esse é o problema. Não sei. Você não sabe. Mas é isso. Mas é é isso aí. então. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos esperar. Enquanto isso, chama a atenção dos internautas, pra quem tá nos assistindo pelas redes sociais aí, né? Chama a atenção dos telespectadores pra quem Sim. tá assistindo o nosso vídeo na televisão, que a gente tem pós-jogo na próxima quarta-feira, depois de 10 Atlético Mineiro. Depois de 10 dias sem jogos, a gente Exatamente. volta na próxima quarta-feira, meia-noite, pra comentar aí Atlético Mineiro e Palmeiras. Exatamente. E por enquanto é isso. Nos E vemos deixa na nos comentários quarta-feira. se você concorda com a gente, né? Exatamente. Se a gente falou merda ou não, né? Exatamente. As 13 pessoas que assistem a gente, Exatamente. deixa aí no comentário. Nos vemos na quarta-feira, meia-noite, já com outro elemento, com o Fred, que ele tá foragido. Será? Onde está o Fred? Não vamos criar expectativa que o Fred vai estar. Talvez ele não esteja, né? Eu acho que ele tá dormindo esse horário, ele toma remédio. Mas a gente espera vocês, que estão nos assistindo. Até Exatamente. quarta-feira, então. Tchau!